Academia. Olá! Testemunhas são essenciais ao esclarecimento de qualquer processo jurídico. São elas que muitas vezes podem incriminar ou inocentar o réu. Mas em depoimento, a testemunha pode falar aquilo que não viu, sem intenção de fazer isso? Ela pode ser induzida a acreditar que tenha presenciado um fato quando na verdade não aconteceu? Estas perguntas são respondidas na pesquisa de Catarina Gordiano Paes Henriques. As práticas judiciais de produção de provas testemunhais, interrogatório como ritual de interação e as distorções da memória no processo penal. O documento foi apresentado ao programa de pós-graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito na área de concentração, processo, Constituição e Justiça. Orientador, professor doutor Júlio César Pompeu. No segundo bloco, a mestre Catarina Henriques vai responder às perguntas dos nossos convidados. Estão aqui no estúdio do Academia o juiz e mestre em Direito, Tiago Pinto Oliveira, e o doutor em Psicologia Jurídica, Fernando de Jesus Souza. Mas agora vamos assistir a um resumo que preparamos sobre o tema. Memória é uma palavra muito usada na dissertação. É que para falar tudo o que sabe sobre um caso, a testemunha tem de recorrer ao que se lembra em depoimento. O foco da candidata foram as falsas memórias e como elas podem modificar os relatos das testemunhas. Catarina Henriques fez um levantamento bibliográfico do tema e foi além. Realizou um experimento com voluntários. A intenção era compreender em conjunto os resultados dos estudos teórico e prático. Catarina, seja bem-vinda à Academia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom, como a gente viu na reportagem, na sua pesquisa existe um experimento, um estudo de caso. Eu queria que você me contasse como é que foi realizado esse estudo e a quais conclusões que você chegou. Tudo bem. Esse experimento foi realizado pelo Laboratório de Práticas Sociais da UFES. Nós submetemos um grupo de voluntários a um evento surpresa e eles deveriam depor sobre esse evento surpresa. Nós dividimos os voluntários em pequenos grupos na sala, só que um desses grupos tinha atores contratados. E esses atores simularam uma briga, uma discussão muito séria. E após essa discussão, todos os outros participantes, após o susto, após a percepção sobre o evento, nós falamos para eles, pronto, agora a participação de vocês no evento chegou ao fim e vocês deverão depor sobre esse evento. Vocês deverão depor sobre o que vocês viram. E a partir desse momento, eles foram interrogados. Eles se transformaram nas nossas testemunhas. Só que parte do grupo foi inquirido de forma conforme a entrevista cognitiva, como eu explico na minha dissertação. Como nós podemos ver assim, a entrevista cognitiva respeita a individualidade da testemunha. A entrevista cognitiva vai fazer uma ambientação acerca do momento em que a testemunha presenciou, para após essa ambientação ela relatar livremente o que ela presenciou. E a outra parte dos nossos voluntários, a outra parte das nossas testemunhas, foram inquiridas conforme os métodos tradicionais de coleta de provas testemunhais. E para a obtenção desses métodos tradicionais, nós fizemos um estudo prévio ao experimento, que foi um estudo de campo realizado nas audiências criminais, nas instruções criminais e também nas delegacias. Nós procuramos saber como os delegados e como os juízes interrogam as testemunhas. E aí nós aplicamos esses métodos que nós percebemos nesse trabalho de campo às nossas testemunhas do experimento. E os resultados foram bem diferentes. Assim, as pessoas que foram interrogadas segundo os métodos da entrevista cognitiva tiveram uma percepção, a percepção delas foi melhor resgatada no momento da entrevista, né? Elas conseguiram expressar com mais facilidade, elas conseguiram recordar quem havia brigado com quem,
Então, assim, eu posso dizer assim que o rendimento delas foi melhor, enquanto que a outra parte do grupo que foi submetido às técnicas tradicionais de coleta de provas testemunhais, o rendimento não foi tão bom assim. Eles não se recordaram de tanta informação assim, alguns detalhes foram perdidos. E alguns detalhes foram perdidos e, além disso, eles começaram a criar novas informações e seguir as sugestões dos nossos interrogadores, que por vezes condicionava o pensamento da testemunha a achar um suspeito, a achar um culpado naquela briga, quando, em verdade, não houve um culpado. Mas, de tanto o nosso interrogador falar para a testemunha, ela realmente seguiu os nossos interrogadores. Então, é possível que uma testemunha seja induzida a uma Sim. resposta, mesmo que ela não saiba que está sendo? É uma questão não só da testemunha, como das pessoas em geral, né? As pessoas têm memórias. E essas memórias, quando são resgatadas, quando você vai contar algo que você viu, diversos aspectos podem influenciar esse momento. Ok, Catarina, daqui a pouquinho a gente continua, né, a nossa conversa, você vai ter espaço para a exposição da sua dissertação de uma forma geral, porque agora nós vamos mostrar alguns livros que foram muito importantes para a pesquisa. Vamos lá. Razões práticas sobre a teoria da ação, Pierre Bourdieu, editora Papiros. As misérias do processo penal, Francesco Carnelucci, editora Servanda. A Constituição da Sociedade, Anthony Giddens, editora Martins Fontes. A Verdade e as Formas Jurídicas, Michel Foucault, editora Nau. Bom, Catarina, mostramos os livros, falamos sobre a sua pesquisa de campo e agora o Academia abre espaço para que você complemente outros pontos que estão na sua dissertação. Vamos lá. Uma questão muito interessante que fez parte da minha dissertação foi compreender as provas judiciais em conjunto com as falsas memórias, né? Qual a confiabilidade no testemunho? Qual a confiabilidade na prova penal testemunhal, já que essa prova testemunhal depende do relato de uma pessoa. E esse relato de uma pessoa, esse relato de uma testemunha, a testemunha é uma pessoa com mente, corpo, emoções, sentimentos, culpa. Essa pessoa pode ter diversas situações de vida que podem influenciar esse relato, né? A testemunha, tanto a testemunha quanto uma pessoa comum na vida cotidiana, ao relatar algo que ela percebeu, diversas questões podem influenciar esse relato, né? Desde questões intrínsecas, que nós chamamos de que podem gerar falsas memórias espontâneas, e questões extrínsecas, que nós dizemos que podem gerar falsas memórias sugeridas. Essas falsas memórias espontâneas são criadas pelo próprio agente, ou seja, a própria testemunha, em virtude de um medo de infância, em virtude de angústias, de traumas, pode incorporar ao evento original que ela percebeu, ou seja, o crime que ela vivenciou, que ela viu, né, que ela foi testemunha, ela incorpora aquela informação ao crime e relata para o juiz no momento da inquirição. Ou então, as falsas memórias sugeridas, que são aquelas incorporadas por sugestões de terceiros. Eu digo sugestões de terceiros, mas essas memórias sugeridas são, na verdade, fruto de uma relação da testemunha com o mundo, fruto de uma relação da testemunha com outras testemunhas. Ela pode, por exemplo, incorporar ao seu evento original a percepção de outra testemunha sobre aquele evento. Ela pode incorporar ao evento original a percepção da mídia, né, as informações que são veiculadas na mídia. E também ela pode incorporar ao seu relato informações que são passadas pelo juiz no momento do interrogatório, através de um discurso ideológico. 85% dos participantes que foram interrogados, segundo a entrevista cognitiva, lembrou dos atores da briga, lembrou quem havia brigado com quem. Enquanto que apenas 69% dos voluntários que foram submetidos às técnicas tradicionais de coleta de depoimentos, lembraram de quem havia brigado com quem. Então, nós podemos perceber que, nesse momento, a forma de interrogar
pode sim ter algum efeito. E mais, num segundo interrogatório que eu fiz 2 meses depois, ambos os grupos tiveram uma depreciação, vamos dizer assim, uma memória muito mais fragilizada do que no primeiro interrogatório. E o grupo da entrevista cognitiva, só 30% lembrou quem havia brigado com quem. Enquanto no segundo grupo, o grupo das coletas de forma tradicional, 15% só se lembrou de quem havia brigado com quem. Então, nós podemos, então, aqui questionar a confiabilidade desse testemunho e repensar as técnicas de coleta desses depoimentos. Ok, Catarina. A gente se aprofunda daqui a pouquinho nesse assunto, porque agora nós encerramos o primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco com o debate. Aguarde aí. Estamos de volta com o Academia. Hoje falamos sobre provas testemunhais, objeto de estudo da mestre Catarina Henriques. Agora o juiz e mestre em Direito Tiago Pinto Oliveira e o doutor em Psicologia Jurídica Fernando de Jesus Souza vão participar efetivamente do programa, no debate, com perguntas sobre o tema. Pode ficar à vontade então, Tiago, vamos começar com você. Inicialmente, obrigado, Jordana, pelo convite. É uma honra estar aqui no TV Justiça. Parabéns, professora Catarina, pelo seu trabalho, pela sua dissertação, muito bem escrita, muito bem fundamentada. Eu gostaria de me concentrar na parte que trata da verdade, né? Muito se fala na verdade real, que é aquela verdade absoluta, aquela verdade que busca uma certeza fática muito grande, mas a gente sabe que, na verdade, isso é quase que uma utopia, né? Muitas vezes inatingível. Então, com isso, o que se discute, o que se defende mais ativamente é a verdade possível, é aquela verdade que é alcançável, né? Dito isso, eu gostaria de perguntar para você quais são as práticas judiciais no interrogatório mais recomendadas, né? E como evitar as falsas memórias durante o interrogatório. A verdade é mesmo perseguida, né? Tanto pelos manuais de processo, quanto muitas vezes pelo aplicador da lei. E eu penso que nós devemos concentrar nossos esforços no momento presente, no agora, para a relação que está sendo construída no agora. Porque a verdade pode estar no passado, né? No todo. E o todo é demais para nós. Temos, então, que analisar as questões mais práticas. Como vamos obter relatos mais fidedignos? Quais são essas práticas que podem se aproximar do ideal, mas não ter esse ideal, não ter essa verdade como um mito, como um dogma a ser alcançado a qualquer custo. E essas práticas podem ser encontradas na entrevista cognitiva, que eu trabalho na minha dissertação. A entrevista cognitiva tem algumas recomendações que você pode fazer, que você pode desempenhar para evitar as falsas memórias, ou mesmo para diminuir a incidência de falsas memórias, porque mesmo nunca saberemos se houve realmente falsas memórias ou não, mas essas práticas tendem a diminuir a incidência dessas falsas memórias. A entrevista cognitiva lida com algumas fases. A fase inicial chama-se o rapport, que você deve fazer a ambientação para a testemunha se sentir tranquila, para ela poder fazer todo o seu depoimento numa tranquilidade. Depois você, como interrogador, recria o contexto original, fazendo com que ela se lembre pausadamente, calmamente, dos aspectos do crime. Depois você deixa a testemunha falar. É com o relato livre da testemunha que isso ocorre, sem interrupções, sem interferências muito bruscas que possa causar essa interrupção de pensamento da testemunha. E, por fim, você vai questionar a testemunha. Depois que ela falar, depois que ela se lembrar, você pergunta para ela. Aí você faz perguntas abertas, perguntas que ela possa ter uma noção geral do evento, perguntas que ela não precise ser induzida. Perguntas muito fechadas induzem. Você deve evitar também perguntas sugestivas. E, ao final, depois que ela fizer, que você fizer o seu questionamento,
você como interrogador, deve fazer o fechamento. Faz um resumo. Pergunta para aquela testemunha se realmente é aquilo que ela disse, se aquilo que está nos autos é realmente aquilo que ela viu. Porque aí ela pode perceber, realmente, aquilo que o juiz ou o interrogador acabou de descrever para mim faz sentido mesmo com o que eu vi. Foi isso mesmo que eu quis dizer. Ou então a testemunha fala, não foi isso mesmo que eu quis dizer. Aí foi assim. Aí ela pode reconsiderar os seus depoimentos e fazer uma nova consideração. Ok. Professor? Eu agradeço, Jordana, o convite como foi feito. Eu também me sinto muito honrado de poder estar aqui. Parabenizo a TV Academia pelo trabalho brilhantemente que faz sobre a divulgação de inúmeros trabalhos científicos e a mestre Catarina pela brilhante dissertação fundamentada, empírica, vamos dizer assim, fazendo essas ligações importantes e relevantes que ela está relatando. Catarina, uma pergunta que me surge é sobre o seguinte: alguns países no mundo sempre tiveram algumas dificuldades as quais você relatou no seu trabalho, as questões das provas testemunhais. Diante disso, alguns países, os Estados Unidos, a Inglaterra, especialmente a Inglaterra, eu tive algum contato, eles desenvolveram, no final dos anos 90, uma forma, uma maneira para tentar fazer com que houvesse uma padronização, alguma forma da justiça, ou da segurança pública, ou da investigação trabalhar, para que, assim, tivesse melhor qualidade no produto, no resultado dessas testemunhas. Você pensa que aqui no Brasil, diante do seu trabalho, diante da divulgação do seu trabalho, isso poderia ser feito para poder possibilitar ao profissional, ao operador do direito, aos agentes de segurança pública, uma melhor qualidade de seguir determinados princípios baseados no que você relatou na teoria e do Fischer e outros autores, e, sendo assim, teríamos melhor qualidade nesse resultado destas testemunhas? Eu penso que sim. Eu acompanho o seu raciocínio e acho que essas considerações são muito relevantes. Mas primeiro precisa haver uma mudança de pensamento ideológico. A nossa prioridade não deve ser tanto a forma. Precisa se pensar a forma não como um fim em si mesma, o processo não como um fim em si mesmo, para depois percebermos quais os passos a serem dados. E esses passos, sim, né, de colocar entrevista cognitiva ou algo semelhante, né, que respeite a individualidade da testemunha, que evite inquirições sugestivas, o viés do interrogador muito forte, a sua carga ideológica, fazendo pressão na testemunha. Seria interessante realmente nós padronizarmos os interrogatórios, tanto em fase de inquérito quanto em fase processual, seja através de regimentos internos dos tribunais. Precisamos de uma cooperação dos operadores do direito para utilizar essas técnicas de minimização das falsas memórias para que se alcance aí, relatos mais fidedignos das testemunhas. Tiago? O artigo 187 do Código de Processo Penal, ele dispõe que o interrogatório ele é dividido em duas partes. A primeira que trata sobre o autor dos fatos, sobre o acusado, e a segunda sobre os fatos. A professora acredita que a norma processual penal ela deveria ser alterada para que fossem elencadas todas as perguntas que seriam mais pertinentes de serem formuladas para o interrogado? Acredita que não? Como você enxerga isso? A lei, como geral e abstrata, né, poderia não necessariamente trazer essas perguntas especificadamente, mas poderia sugerir um questionamento menos enviesado. Né? Poderíamos tornar presente no código algum dispositivo que direcionasse o interrogador a fazer as suas perguntas de forma mais ampla, de forma não tão enviesada. Agora, como fazer isso? Nós precisaríamos, além dessa mudança de pensamento dos aplicadores da lei nos interrogatórios, precisaríamos aí de uma cooperação legislativa, né? Que já seria um pouco mais difícil, mas que não é impossível, né? Nós acreditamos na evolução do direito. Professor Fernando. Mestre Catarina, indo justamente nesse raciocínio,
O nosso sistema jurídico, segundo o NUT, é um sistema misto, ou seja, existe uma fase inquisitorial e uma outra fase processual, vamos dizer assim. O sistema jurídico inglês ou norte-americano é um common law, baseado nas tradições, costumes, enfim. Né? A senhora pensa que, com uma determinada aproximação, utilização de determinados procedimentos do sistema jurídico inglês ou norte-americano, por eles terem um sistema jurídico menos inquisitorial, um sistema jurídico do qual faculta um pouco mais de liberdade para as testemunhas, enfim, com um clima menos impositivo, talvez com o tempo poderia também se dizer-se que essa situação da atuação dessa forma com as testemunhas no Brasil é dessa forma decorrente do nosso sistema jurídico? Essas práticas inquisitoriais têm base, né, no nosso passado inquisitivo. Nosso Código de Processo, ele tem ainda resquícios muito fortes, né, principalmente em nossas práticas, através dos nossos operadores do direito. A formalidade, a necessidade da forma, a ritualização do testemunho, os papéis pré-determinados do que cada um precisa naquela liturgia jurídica. Tudo isso dificulta a liberdade do interrogador, em qualquer fase, tanto processual quanto policial. Realmente uma liberdade, uma mudança de pensamento e essas novas práticas que possibilitam o amadurecimento mesmo do direito, a evolução do direito, no sentido de permitir que as testemunhas sejam encaradas como pessoas e não como coisas, e não de forma objetiva, como se idealiza, porque ela tem memória, ela tem mente, ela tem corpo. Isso, sim, seria de grande relevância, de grande avanço para o nosso sistema. Catarina, muito obrigada pela sua participação aqui na Academia. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Obrigada por todos os esclarecimentos em relação às técnicas de um interrogatório. Agradeço também aos professores Tiago e Fernando. A sua dissertação também pode ser apresentada aqui no Academia. Quer fazer parte do programa? Mande um e-mail para academia@stf.jus.br. Conte a sua história e venha conversar com a gente. Este e outros programas podem ser vistos pelo nosso site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Academia. Tchau!